Pessoal, aqui é a segunda parte da aula, que é uma breve revisão sobre sistema cardiovascular. Essa é uma aula da disciplina do curso de Fisiologia do Exercício para a graduação em Educação Física no quarto semestre, especificamente na Unifiel Osasco. Eu sou o professor Diego Rezende. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a gênese da pressão arterial, então o processo inicial dela, e como é essa pressão exercida pelo sangue sobre a parede. Tá? A pressão arterial é basicamente a força que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ele é o resultado direto, então, da quantidade de sangue que bombeia e da resistência que o sangue encontra ao passar pelos vasos. Ou seja, se o coração bombeia mais ou se os vasos estão mais estreitos, a pressão sobe. E se o bombeamento diminui ou os vasos se dilatam, a pressão tende a cair. É um equilíbrio dinâmico que o corpo ajusta o tempo todo. Aqui a gente vai ver uma fórmula da pressão arterial, ou seja, é o produto do débito cardíaco, que a gente precisa revisar aqui o débito cardíaco, o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, ou seja, da quantidade de vezes que o coração bate vezes o volume que esse coração bate. Isso gera o produto que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Os principais determinantes, então, dessa pressão arterial são os quatro: o débito cardíaco, a frequência cardíaca, o volume sistólico e a resistência vascular periférica. Por exemplo, se a frequência cardíaca aumenta, o débito cardíaco aumenta; se os vasos contraem, a resistência cresce. Essas interações são as que garantem que a pressão arterial se mantenha dentro das faixas seguras, mesmo com o corpo mudando constantemente de estado, seja em repouso, exercício, em movimento ou em exercício de acordo com as suas intensidades. É uma fórmula simples, mas muito poderosa, então, que acaba dando uma ciência total de como pode ser feito ali, né? O débito cardíaco é a quantidade de sangue, então, que o ventrículo bombeia em um minuto. Ela é medida em litros por minuto e depende de dois componentes: a frequência cardíaca e o volume sistólico. Em repouso, então, o débito cardíaco de um adulto gira em aproximadamente 5 litros por minuto, mas durante o exercício, ele pode chegar a mais de 20 litros por minuto, em pessoas claramente bem treinadas. Tá? Isso é o que garante o aumento do fluxo e da demanda energética durante o exercício. Já a frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Ela é controlada por mecanismos autônomos, autonômicos, cardíacos, né? O sistema nervoso simpático, que faz o coração acelerar, e o parasimpático, que desacelera. E a gente tem, inicialmente, uma retirada desse tônus vagal, termo esse utilizado para a atuação do sistema nervoso parasimpático. Então, durante o exercício, o aumento da frequência cardíaca é uma das principais respostas fisiológicas, permitindo que, então, o corpo bombeie mais sangue rapidamente. Com o treinamento, essa frequência cardíaca tende a diminuir. Por quê? Porque o coração tende a ficar mais eficiente. Logo, se a frequência cardíaca é o produto do débito cardíaco, vezes o volume sistólico, a gente sabe que, se o coração é mais eficiente, o que de fato aumenta ali, a eficiência é essa, então, que é mensurada ou medida ou refletida pelo volume de sangue que esse coração bombeia, ou seja, o volume sistólico. Então, ali, durante o exercício, a gente consegue entender que, quando você imagina que já vai fazer um exercício, você tem uma resposta antecipatória ao exercício. A gente tem, então, uma retirada do tônus vagal, ou seja, das fibras nervosas do parasimpático, e isso já deixa um estado para maior atuação do sistema nervoso simpático, que vai causar uma resposta antecipatória decorrente ao exercício, que vai levar frente ao exercício, e isso vai se aumentando de acordo com a intensidade desse exercício, tá? A gente tem outros componentes também, principalmente a adrenal, que vai fazer um sistema de regulação mais neural, e isso a gente vai ver nas próximas páginas. Aqui uma definição breve do que é o volume sistólico. Então, é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo a cada contração, ou seja, a cada batimento. Em repouso, fica aproximadamente 70 a 80 milímetros de sangue, mas aumenta com treinamento físico, especialmente o treinamento aeróbio. Tá? Isso acontece porque o coração se adapta, ele consegue bombear mais sangue com menos esforço. É um maquinário extremamente inteligente. É uma das principais adaptações positivas do treinamento aeróbio para o sistema cardiovascular. Por isso que é muito utilizado o termo "vou fazer no cardio". Então, o volume sistólico, ele depende de 3 fatores que vai responder: a pré-carga, a contratilidade cardíaca, ou seja, do miocárdio, e a pós-carga. Por definição, a pré-carga é o volume de sangue que chega ao coração durante o enchimento. Então, quanto maior o coração, ou melhor, quanto maior a pré-carga, mais o coração se distende e mais sangue ele ejeta. A contratilidade do miocárdio é a força com que o coração se contrai. Lembra que isso é bem decorrente de uma atuação do sistema nervoso simpático naquela região. Quanto mais forte, mais sangue sai. Então, a gente está falando tanto de volume quanto de força que ele tem para contrair. Já a pós-carga é a resistência que o coração enfrenta para bombear o sangue. Se ela é alta, o volume ejetado diminui. Esses três, então, são os fatores primordiais ali, como fatores finos de regulação do desempenho cardíaco.
que é uma ação esquemática, né, de como funciona, esse volume sistólico, seja e da contratilidade cardíaca e da pós-carga. Ali o sistema por definição bem descrito. Ah, aqui a gente tem uma imagem de como esse retorno venoso ele pode ser facilitado, a imagem de uma mulher com as pernas sobre uma cadeira. Isso geralmente é quando o indivíduo é cometido por uma síncope e está com dificuldade de retorno venoso, tá. Então, a pré-carga, a gente vai ter um sistema de entrada, a contratilidade do miocárdio, essa força aqui, e a pós-carga é sobre essa resistência encontrada aqui nesse exemplo no arco aórtico. Eh, aqui é uma análise visual do efeito dessa contratilidade ali no sistema nervoso simpático, saindo especialmente das regiões das terminações da torácica 2, 3 e 4, que vai inervar desde a região dos nódulos até a toda a sua camada, sendo quase que por exclusivo, vamos deixar o termo exclusivo, a atuação do simpático na contratilidade cardíaca. E aqui a gente tem a pós-carga, que vai ser essa resistência ali. Então, fatores que vai decorrer dessa resistência. O tamanho do calibre da aorta, e aí a gente tem da veia pulmonar também. Então, doenças, pulmonares obstrutivas crônicas, ou DPOC, tendem a ter uma pós-carga mais dificultada. Outros fatores são que podem diminuir essa pós-carga, que pode aumentar essa resistência, é uma placa de aterosclerose naquela região, que vai aumentar a dificuldade que o sangue vai ter em passar naquela porção. E doenças de contração concêntrica, que vai diminuir o espaço do coração. Aqui um exemplo do mal de Chagas, ou uma doença de Chagas que tende a causar uma contração interna, essa doença, então, decorrente da picada do barbeiro. Um outro fator também que a gente precisa ter muito bem claro, que é a resistência vascular periférica. Como a gente viu, essa dificuldade que o sangue encontra em circular pelos vasos. Ela depende do diâmetro do vaso, analisado por esses 2 pontos, da viscosidade do sangue e do comprimento do trajeto, tá. Então aqui a gente tem uma vista de uma lâmina transversal, que a gente consegue verificar esse corte histológico aqui. Pequenas mudanças no calibre das arteríolas já têm grande impacto, porque essa resistência é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Ou seja, se o vaso estreita pela metade, a resistência aumenta 16 vezes, porque isso é a regulação do tônus vascular, que vai gerar ali naquela proporção. Outros fatores que também tendem a causar uma vasoconstrição é uma resposta neural, que pode ser direta. E aí depois a gente vai ver também uma resposta metabólica ali, hormonal. Então, a nível neural, o sistema nervoso simpático libera noradrenalina, que contrai as arteríolas. Já sistema nervoso hormonal, que pena que minha câmera fica interrompendo a visualização, queria depois tentar colocar menor, mas a níveis hormonais a gente tem as catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, e o sistema de regulação renina, angiotensina, aldosterona, que aumenta a pressão e retém sódio. Tudo isso serve então para garantir que o sangue chegue aos órgãos vitais, mesmo em condições de estresse ou exercício intenso, tá? Que é um exemplo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então o fígado ele vai liberar o angiotensinogênio, que é o precursor de quando da angiotensina. Então, em contato com a renina, a gente vai ter a conversão para angiotensinogênio 1 e depois com a enzima conversora da angiotensina, esse é a sigla em inglês, a Angiotensin Conversion Enzyme vai então converter o angiotensinogênio 1 em angiotensinogênio 2. E isso depois o produto então que é o angiotensina 2 vai resultar então numa vasoconstrição arteriolar e que vai aumentar então a pressão arterial sanguínea. Já os fatores vasodilatadores fazem o que o próprio nome propõe. Ele é o sistema inverso disso, né. Eles relaxam a musculatura lisa dessa artéria, dos vasos e aumenta o fluxo de sangue. Os principais fatores como o óxido nítrico, a gente considera que é um famoso NO, tá. E o produto disso é quando ele é liberado do sangue e esse sangue, ou melhor, quando esse sangue passa mais atrito, com mais velocidade, esse sangue esfrega a parede do endotélio. Também e isso faz com que aumenta a liberação desse gás que está ali preso a essa camada do endotélio. E também existem os fatores metabólicos, como aumento do CO2 em hidrogênio e temperatura nos músculos ativos, que faz um processo que é chamado de vasodilatação local. Qual que é o produto disso? Que a gente tem uma vasoconstrição em musculaturas ativas, ou melhor,
desculpa, a gente vai ter uma vasodilatação em musculatura ativa. Por quê? Porque a gente tem um aumento desses metabólitos ali, de CO2 e de hidrogênio, ou seja, em GH+, que vai resultar numa acidez muscular, e o aumento da temperatura nos músculos ativos. E isso vai gerar uma maior fluxo de sangue para a região, tá. Aqui uma imagem legal. Então, na região dos tecidos, a gente tem aumento desses compostos, de CO2, e isso faz com que os químios receptores dessa região gerem um processo de vasodilatação, seja nas arteríolas e nos capilares vai sofrer uma potência maior. Então, uma síntese aqui disso, a gente tem um sumário da pressão arterial, componentes ali como o débito cardíaco, que vai ser o produto da frequência cardíaca vezes volume sistólico. Frequência cardíaca é essa que é controlada pelo sistema nervoso para volume sistólico, vai depender da contratilidade cardíaca, da pós-carga e da pré-carga. E a resistência vascular periférica é um processo que ele é fluido, né? Vai depender de fatores vasodilatadores, seja endoteliais, seja metabólicos, e fatores vasoconstritores, seja neurais ou seja hormonais.